Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. O assunto de hoje é um assunto polêmico, porém interessante a ser discutido. Nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 5, nos versículos 5 e 6. A pergunta é: por que o ancião apresenta para João um leão e João olha para o trono e vê um cordeiro? Por que João vê um cordeiro se o ancião, melhor dizendo, está lhe apresentando um leão? É sobre esse assunto que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que está chegando pela primeira vez para se inscrever no canal. Também deixe seu like, curta, comente aqui embaixo, comente alguma coisa sobre a sua opinião, o que você acha desse assunto. Se você tem uma visão diferente da que nós vamos apresentar, você pode comentar aqui também no vídeo. Compartilha, se inscreva, deixe seu like, ok? Vamos então para o vídeo, mas antes, solta a vinheta! Bom, meus queridos, como nós falamos, o assunto vai ser tratado sobre Apocalipse. Eu quero ler no livro do Apocalipse, no capítulo 5, e o versículo de número 5 ao versículo de número 6, que diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Bom, então a pergunta é: você percebe no contexto que João está tendo uma revelação de Deus e ele vê um livro selado, um pergaminho selado, e foi feita uma varredura, vou usar essa expressão aqui, no céu, e não encontrou ninguém que poderia abrir este selo, pois esse pergaminho estava selado com 7 selos e ninguém poderia abri-lo, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Por causa disso, João se preocupa porque sabe que o plano de Deus precisa dar prosseguimento, e não tendo ninguém digno de abrir, João começa a chorar e João entra em desespero, até que o ancião brada em alta voz dizendo: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João vira para olhar para o trono, para onde o ancião está apontando, João logo vê o cordeiro no trono. Por quê? Qual é a ideia de João? Qual é a ideia do ancião apresentar esse leão? Para nós entendermos isso, necessariamente precisamos voltar ao Antigo Testamento. Mais precisamente, precisamos voltar no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 49, nos seus versículos 8, 9 e 10, que diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. A ideia desse versículo aqui, e os judeus acreditavam
que esses versículos estão apontando para o Messias. Os judeus criam que este versículo é uma referência direta ao Messias, embora seja uma bênção em que Jacó está abençoando seu filho Judá, mas ele vai, ao mesmo tempo, prometer nessa bênção para Judá, que Judá teria força como leão, que Judá teria o controle como leão, e percebe no versículo de número 8, que diz: a ti louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Aqui a ideia aqui é de um poderio militar que viria ou que surgiria de Judá. Logo, você percebe que é uma promessa para Judá, que Judá viria a ser rei. Isso nós encontramos em todo o Antigo Testamento, uma promessa de Deus para a descendência de Judá. E essa promessa, ela chega-se a Davi. E aí essa promessa de Davi, ela vem prometendo que de Davi Deus levantaria o Messias. Então, percebam aqui que Apocalipse, capítulo 5, está fazendo menção a esse texto. Qual é a ideia do ancião em apresentar aqui este leão? Já que os judeus acreditavam que esse texto é um texto messiânico, que o texto de Gênesis, capítulo 49, é um texto messiânico, e que os judeus passam a esperar um Messias que viria com um governo militar, que viria com uma força militar, porque leão fala de reino, mas também leão fala de força, leão fala de poderio. Então esta é a ideia dos judeus acerca do Messias, crendo que o leão, que o Messias viria com essas características. Então ele viria não só para reinar, mas viria a exercer um domínio militar. Então o que é que o ancião quer dizer ao apresentar este leão? O ancião está querendo dizer que aquele prometido de fato é o Jesus que a igreja adora. De fato é aquele Jesus que foi crucificado. Por isso o ancião apresenta: eis aqui o leão da tribo de Judá. Por que ele é apresentado como leão? Ele é apresentado como leão porque ele está mostrando que é o cumprimento, que Jesus é o cumprimento desta profecia aqui de Gênesis 49. Ele está apresentando como leão porque Jesus também exerceu no mundo espiritual um poderio militar, porque ele venceu as obras das trevas, ele venceu as obras do diabo no quesito espiritual. Então ele venceu com poder, então figurativamente com um poderio militar. Por isso que ele é apresentado como leão aqui, porque é aquele que veio para vencer, aquele que venceria. Tanto que o texto de Apocalipse diz: leão da tribo de Judá, que venceu, a raiz de Davi que venceu. Por quê? Porque Jesus venceu as obras do pecado, as obras do mal. Por isso ele é esse leão que os judeus esperavam de uma forma, mas que Jesus é apresentado de uma outra forma. Então aqui nós temos o porquê que o ancião apresenta o leão: por causa do seu poderio militar, porque é um cumprimento desta esperança, dessas expectativas do judeu. Nós vemos a certeza disso, porque ele vai apontar para Isaías capítulo 11, quando ele disse: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ou seja, perceba que aqui ele está de fato cumprindo Gênesis 49, porque o texto de Gênesis 49 aponta para uma realeza vinda de Judá. E Isaías capítulo 11 aponta para essa realeza que vinha de Judá, ela aponta para Davi,
para a descendência de Davi. Então, o ancião quer apresentar aqui que Jesus é, de fato, aquele leão visto no Antigo Testamento. Haja vista que o leão no Antigo Testamento, ele não é só símbolo de força, ele não é só símbolo de realeza, ele também é símbolo de poder, ele também é símbolo de poder militar. Na Bíblia, no Antigo Testamento, aproximadamente 150 vezes aparecem expressões do leão, em sentidos literais, onde é literalmente o leão, em sentidos representando Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, como o leão, como o leão que esmagaria, e ao que parece, Cristo toma para si esse título de leão, o leão que venceria, queria vencer as obras do mal. Por isso o ancião apresenta o leão. Agora, o interessante é que quando João olha, João não vê o leão, João vê o cordeiro. Houve uma transformação aqui? Alguns comentaristas dizem que houve uma transformação, não é nada disso. Há uma linha de pensamento que eu particularmente acho ela muito fraca, que diz que João, o ancião apresenta para ele um leão, e ele vê cordeiro, porque João não conhecia Jesus como leão. Eu acho muito fraca essa ideia. Por quê? Porque Jesus sempre é apresentado como Messias pelos apóstolos. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo ou Messias vindo de Deus. João, na sua carta, no evangelho que leva seu nome, ele sempre vai reconhecer Jesus como Messias. Ora, o Messias não é visto pelos judeus como cordeiro. Tanto é que Isaías capítulo 53 não é um texto reconhecido por muitos judeus como o texto onde é apresentado o Messias, porque fala de um servo sofredor. E os judeus não esperavam o Messias como um servo sofredor, mas sim como um servo vencedor. Então João era conhecedor desse ensinamento do Messias vencedor. Então, essa ideia de que o ancião apresenta o leão, porque está apresentando o leão que João não conhecia, essa ideia não é muito válida no meu ponto de vista, porque João conhecia a ideia de Messias dos judeus, e ele via isso em Cristo. Ele não via que Cristo era somente um cordeiro, mas ele via isso em Cristo como também o Messias vencedor, o Messias rei, o Messias leão, o Messias vitorioso. Então essa ideia não é muito válida. Aqui a ideia mais válida é que esse apresentar do leão faz menção de Gênesis 49, mostrando que ele é aquele que os judeus esperavam de fato, o Messias, o leão vencedor, o rei vencedor, aquele que viria com poder para vencer, e tanto que ele fez isso, ele venceu as obras do diabo. Por isso que os judeus não reconheciam ele, porque Jesus vem sempre na contramão. Os judeus esperavam o Messias de um jeito e Jesus vem de outro, com as mesmas características, mas fazendo coisas que os judeus não esperavam. Então esta é a ideia aqui de Isaías, de Apocalipse, capítulo 5, apresentar. E aí o ancião João olha e vê um cordeiro. Por quê? Porque Jesus ele exerce tanto o ministério do leão, quanto também exerce o ministério do cordeiro. Tanto ele é o leão que venceu, tanto ele é o leão militar, e interessante observar que em um futuro escatológico, Cristo há de fato de vir e usará o seu poder como leão e guerreará, literalmente, fazendo aquilo que os judeus esperavam lá atrás. Ele vai fazer em um futuro, ele vai guerrear como o leão que os judeus esperavam. E aí que os judeus irão reconhecer que ele é aquele que eles esperavam lá atrás no Antigo Testamento. Então, Jesus ele é apresentado aqui como leão porque ele venceu,
lá, cumprindo o Gênesis 49, mostrando que ele venceu com poderio militar as obras das trevas, as obras do diabo, as obras do pecado, e que também vai vencer em um futuro, literalmente. E o interessante de nós observarmos aqui, por exemplo, é que o João faz questão de apresentar Cristo como leão, porque como leão ele pode abrir o selo. Por quê? Porque como leão ele venceu, ele é vitorioso, por isso ele poderia abrir. Ele venceu como leão ele tem todo o poder, como leão ele é rei, como leão ele exerce autoridade e controle, por isso ele pode abrir. Como leão ele é a descendência da raiz de Davi, tendo autoridade, realeza, portanto pode muito bem abrir este selo. Esta é a ideia aqui apresentada pelo ancião, quando ele quer apresentar o leão. E quando João olha, ele diz: eu vejo um cordeiro, porque João, ele vê o cordeiro como aparência de quem tinha sido morto, mas que agora vive. Ele percebe que esse leão, esse cordeiro melhor, foi degolado, morreu, mas que agora vive, mostrando assim que este leão ou cordeiro, ou que ambos os ministérios que Cristo exerceu como leão, como autoridade, com poderio, e exerceu como cordeiro, porque foi o sacrifício. Então ele tem completa autoridade de abrir. Ele, como leão, ele pode abrir porque ele tem poder. Como leão, ele pode abrir porque ele tem autoridade. Como cordeiro, ele pode abrir porque ele foi e fez o sacrifício, a obra sacrificial, ele fez a aspersão. Então ele tem condições e autoridade de dar prosseguimento ao plano redentivo de Deus. Se o cordeiro não tivesse sido morto, o plano redentivo de Deus não teria possibilidade de dar continuidade. Então, como leão, ele pode abrir o selo porque ele é o rei, porque ele venceu. E como cordeiro, ele deu início e ao mesmo tempo prosseguimento e deu condições de dar continuidade ao plano redentivo de Deus. Por isso ele pode abrir. Esta é a ideia de cordeiro, leão e cordeiro do Antigo Testamento. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele dá essa ideia lá em Romanos capítulo 15, versículos 12 e versículo 13. Paulo diz assim: e Isaías também diz, quando ele vai falar do rebento do capítulo 11, da raiz de Davi do capítulo 11, ele vai dizer assim: Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Percebam aqui que esse texto que Isaías faz referência, que o apóstolo Paulo faz, está fazendo referência a Isaías capítulo 11, mas que também faz uma referência ou uma inferência ao texto de Gênesis do capítulo 49. Por quê? Porque o versículo 10 de 49 diz assim: e o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, percebam a semelhança tanto do que Paulo está falando, tanto de Isaías 11, quanto de Gênesis 49, versículo 10. Então, por isso é que o ancião apresenta o leão. Não é porque João não conhecia Jesus como leão, e agora Deus faz questão de apresentar Jesus como leão para João. Não é essa a ideia. É porque faz referência à realeza, ao poderio militar que o Messias
exerceu no mundo espiritual e que vai exercer em um futuro no mundo físico. Ele vai exercer esse poder, esse poderio militar, quando ele vier guerrear contra o anticristo, a besta, o falso profeta e todas as nações aliadas a ele. Então ele virá para estabelecer, para usar esse poderio militar. No quesito espiritual, ele venceu de uma forma espiritualmente falando, e simbolicamente ele venceu com poderio. Ele venceu as hostes do diabo, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Tudo isto ele venceu como leão, como aquele que pode, que tem o poder. E como cordeiro, ele foi aquele que fez a obra sacrificial, a obra redentiva. Por isso ele pode abrir. Então por isso que o ancião apresenta o leão para João. E João vê o cordeiro, porque João, agora, ao ver o cordeiro, ele tem essa ideia de apresentar Jesus das duas formas. Podemos chamar de as duas naturezas de Jesus. Do leão, aquele que veio para vencer, aquele que veio como rei, como Messias, com poderio. E como cordeiro, aquele que veio para morrer, para ser sacrificado, para ser imolado, mas que ressuscitou. Então ele é o leão da tribo de Judá, mas também é a raiz de Jessé, mas também é o cordeiro pascual, o cordeiro do sacrifício. Amém? Este foi mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário aqui abaixo, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe.